Existe um sistema invisível operando na sua vida neste exato momento. Ele não depende da sua permissão para funcionar, não faz barulho, não aparece nas manchetes, mas influencia cada decisão, cada reação e cada resultado que você experimenta. Enquanto muitos culpam circunstâncias, sorte ou destino, esse sistema continua trabalhando silenciosamente. A pergunta é, ele está trabalhando a seu favor ou contra você? Talvez você já tenha se perguntado por que algumas pessoas avançam com consistência, enquanto outras permanecem presas aos mesmos ciclos. Não é apenas talento, não é apenas oportunidade. Existe um padrão invisível por trás das escolhas diárias. Um código antigo, registrado há milênios, mas incrivelmente atual. Um manual de princípios que revela como decisões pequenas produzem consequências gigantescas. O livro de Provérbios não é apenas um conjunto de frases bonitas. Ele é um mapa estratégico de funcionamento da vida. Ele revela leis emocionais, financeiras, relacionais e espirituais que continuam operando hoje. Ignorá-las não as anula. Conhecê-las não é suficiente, é preciso aplicá-las, porque o sistema invisível responde à prática, não à intenção. Você não constrói seu destino apenas nos grandes momentos. Você o constrói na forma como pensa, fala e reage todos os dias. Constrói quando escolhe disciplina em vez de impulso. Constrói quando escolhe silêncio em vez de conflito. Constrói quando escolhe prudência em vez de pressa. Pequenas decisões repetidas formam estruturas invisíveis que sustentam ou sabotam seu futuro. Talvez você esteja vivendo consequências que não entende completamente, ciclos que se repetem, problemas que parecem constantes, frustrações que retornam. E se eu te dissesse que há um padrão por trás disso? Que Provérbios já explicou como esses ciclos funcionam e que você pode interrompê-los ao ajustar princípios simples, mas profundos? O sistema invisível não é místico, é prático. Ele opera por causa e efeito, por semeadura e colheita, por influência e repetição. Ele reage ao que você alimenta. Alimenta sabedoria, colhe estabilidade. Alimenta impulsividade, colhe instabilidade. Alimenta disciplina, colhe prosperidade. O código está claro, mas poucos o decodificam. Hoje você vai enxergar aquilo que sempre esteve funcionando nos bastidores da sua vida. Vai entender como pensamentos, palavras, hábitos e escolhas estão moldando seu futuro. E quando você entende o sistema, deixa de ser vítima das circunstâncias e passa a ser construtor consciente do próprio destino. Porque Provérbios não apenas descreve a vida, ele ensina como dominá-la com sabedoria. Existe um sistema invisível operando todos os dias dentro de você, e ele não começa nas circunstâncias, começa na sua mente. Antes de qualquer mudança externa acontecer, algo precisa ser reorganizado internamente. Provérbios ensina que assim como o homem pensa, assim ele se torna. Isso significa que seus pensamentos não são inofensivos. Eles são arquitetos do seu destino. Cada ideia repetida constrói uma crença. Cada crença molda uma decisão. E cada decisão, silenciosamente, começa a desenhar o seu futuro. Muitas pessoas querem mudar de vida, mas continuam alimentando pensamentos de escassez, medo e incapacidade. É impossível colher prosperidade plantando dúvida todos os dias. A mente é um terreno fértil, mas ela não escolhe sementes, ela apenas desenvolve aquilo que recebe. Se você semeia insegurança, colherá paralisia. Se semeia visão, colherá direção. Provérbios não fala apenas de comportamento externo, fala de sabedoria interna. A transformação começa na raiz, não no fruto. Observe como seus pensamentos determinam sua postura diante dos desafios. Quando um problema surge, você pensa, isso é o fim ou isso é aprendizado? Essa diferença muda completamente o resultado. Pessoas sábias treinam a mente para interpretar crises como oportunidades de crescimento.
Esse treino não é automático, é intencional, é disciplina mental diária. É substituir padrões antigos por princípios eternos. Provérbios nos conduz a renovar a mente por meio da sabedoria. A sabedoria filtra emoções impulsivas. Ela impede decisões precipitadas. Ela organiza prioridades. Ela clareia caminhos que antes pareciam confusos. Quando você aprende a pensar com base em princípios, deixa de reagir por instinto e começa a agir por estratégia. O sistema invisível funciona mesmo quando você não percebe. Pensamentos negativos repetidos criam sabotagens invisíveis. Pensamentos alinhados com sabedoria criam oportunidades invisíveis. Não é misticismo, é princípio. A mente direciona energia, foco e atitude, e foco constante gera resultados consistentes. O que você alimenta, cresce. Se você quer mudar seu destino, comece mudando suas perguntas internas. Em vez de perguntar, por que isso sempre acontece comigo? Pergunte, o que posso aprender com isso? Essa simples troca muda sua postura emocional, muda sua reação, muda sua decisão seguinte, e decisões diferentes produzem destinos diferentes. É assim que o sistema começa a ser reprogramado. O grande segredo é entender que ninguém governa seu futuro sem antes governar sua mente. Provérbios decodifica esse princípio com clareza. Sabedoria começa dentro. Quando você organiza seus pensamentos, organiza sua vida. Quando disciplina sua mente, disciplina seu destino. E tudo isso começa hoje, no silêncio dos seus próprios pensamentos. Existe algo que você usa todos os dias e talvez nunca tenha percebido o poder que carrega: a sua própria voz. Provérbios revela que a morte e a vida estão no poder da língua. Isso não é poesia, é princípio. Suas palavras funcionam como códigos que programam ambientes, relacionamentos e até sua própria mentalidade. Toda vez que você fala, está construindo ou destruindo algo. Está fortalecendo pontes ou criando abismos. Está ativando possibilidades ou bloqueando oportunidades. Muitas pessoas vivem sabotando o próprio destino sem perceber, porque falam constantemente aquilo que não querem viver. Repetem frases de derrota, escassez e incapacidade como se fossem verdades absolutas. A mente escuta, o coração acredita e o comportamento se ajusta a essa narrativa. Quando você declara que não consegue, começa a agir como quem não consegue. Quando afirma que sempre dá errado, passa a enxergar apenas o que confirma essa crença. Palavras moldam percepção e percepção molda decisões. Provérbios ensina que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Isso significa que o modo como você se comunica determina a qualidade dos seus relacionamentos. Conflitos muitas vezes não nascem do problema em si, mas da forma como ele é verbalizado. Uma frase impensada pode destruir anos de confiança. Uma palavra sábia pode restaurar o que parecia perdido. Quem domina a língua domina o ambiente. No campo profissional, suas palavras também constroem reputação. Pessoas que falam com prudência transmitem segurança. Pessoas que falam impulsivamente geram desconfiança. Liderança começa na comunicação. Influência nasce na coerência entre o que se fala e o que se pratica. Provérbios associa a boca sábia à fonte de vida, porque palavras certas alimentam crescimento. Palavras imprudentes drenam energia e oportunidades. Existe ainda um diálogo silencioso que poucos percebem: o que você fala para si mesmo. Autocríticas constantes enfraquecem sua identidade. Comparações destrutivas minam sua confiança. Mas declarações alinhadas com princípios fortalecem sua postura. Falar com sabedoria para si mesmo é treinar sua mente para a estabilidade emocional. É construir resistência interna contra pressões externas. O sistema invisível funciona assim. Você fala, acredita, age e colhe. Se mudar a fala, muda o ciclo.
Não se trata de negar a realidade, mas de interpretá-la com maturidade. Em vez de declarar fracasso, declare aprendizado. Em vez de espalhar medo, compartilhe direção. Em vez de reclamar constantemente, proponha soluções. Essa mudança altera completamente a atmosfera ao seu redor. Quando Provérbios é decodificado, entendemos que palavras não são sons soltos no ar. Elas são sementes. E sementes sempre produzem frutos, cedo ou tarde. A pergunta é: que tipo de colheita você está preparando com aquilo que fala diariamente? Se quiser um destino diferente, comece ajustando sua linguagem, porque o sistema invisível responde àquilo que você declara todos os dias. Existe uma força silenciosa que separa aqueles que crescem daqueles que permanecem estagnados, e essa força se chama disciplina. Provérbios ensina que quem ama a correção ama o conhecimento, mas quem rejeita a disciplina permanece na ignorância. Isso revela um princípio poderoso. Prosperidade não nasce do talento, nasce da constância. Disciplina é o algoritmo invisível que organiza sua vida. Ela estrutura horários, decisões, prioridades e comportamentos. Sem disciplina, até o maior potencial se perde. Com disciplina, até recursos limitados se multiplicam. Muitos querem resultados extraordinários, mas mantêm hábitos comuns. Querem estabilidade financeira, mas gastam impulsivamente. Querem paz emocional, mas alimentam conflitos. Querem crescimento espiritual, mas vivem sem constância. Provérbios mostra que a sabedoria está na repetição correta, não no entusiasmo momentâneo. A disciplina transforma a intenção em prática, e prática consistente gera transformação real. A disciplina financeira, por exemplo, protege você de ciclos de escassez. Ela ensina a planejar antes de gastar, ensina a poupar antes de consumir, ensina a pensar no longo prazo, enquanto o mundo vive pelo imediato. Provérbios alerta sobre dívidas impensadas e decisões precipitadas. Quem aprende a administrar o pouco, constrói estrutura para receber o muito. Prosperidade é consequência de organização. No campo emocional, disciplina significa aprender a controlar reações, não responder no calor da ira, não agir movido por impulsos passageiros. Provérbios declara que o que domina seu espírito é mais forte do que quem conquista uma cidade. Isso revela que o verdadeiro poder começa no autocontrole. Quem não se governa internamente, dificilmente governará circunstâncias externas. Disciplina também é espiritual. É manter princípios mesmo quando ninguém está observando. É escolher o certo quando seria mais fácil escolher o confortável. É permanecer firme quando a motivação diminui. Provérbios associa sabedoria à perseverança, porque crescimento exige repetição diária de escolhas corretas. Não é glamour, é constância. Não é emoção, é compromisso. O sistema invisível da prosperidade funciona por acúmulo. Pequenas ações corretas repetidas diariamente produzem grandes resultados ao longo do tempo. Da mesma forma, pequenas negligências acumuladas geram grandes perdas. A disciplina é o que mantém você alinhado com seus objetivos, mesmo quando não há aplausos. Ela constrói resultados silenciosos, que se tornam visíveis depois. Quando Provérbios é decodificado, entendemos que disciplina não é restrição, é liberdade. Liberdade de não ser escravo dos impulsos. Liberdade de não repetir erros antigos. Liberdade de construir algo sólido e duradouro. Se você deseja um destino diferente, precisa aceitar o processo disciplinado que o sustenta. Porque prosperidade não é acidente, é construção intencional, guiada por disciplina. Existe uma força silenciosa que separa aqueles que crescem daqueles que permanecem estagnados, e essa força se chama disciplina. Provérbios ensina que quem ama a correção ama o conhecimento, mas quem rejeita a disciplina permanece na ignorância. Isso revela um princípio poderoso. Prosperidade não nasce do talento,
nasce da constância. Disciplina é o algoritmo invisível que organiza sua vida. Ela estrutura horários, decisões, prioridades e comportamentos. Sem disciplina, até o maior potencial se perde. Com disciplina, até recursos limitados se multiplicam. Muitos querem resultados extraordinários, mas mantêm hábitos comuns. Querem estabilidade financeira, mas gastam impulsivamente. Querem paz emocional, mas alimentam conflitos. Querem crescimento espiritual, mas vivem sem constância. Provérbios mostra que a sabedoria está na repetição correta, não no entusiasmo momentâneo. A disciplina transforma a intenção em prática, e prática consistente gera transformação real. A disciplina financeira, por exemplo, protege você de ciclos de escassez. Ela ensina a planejar antes de gastar, ensina a poupar antes de consumir, ensina a pensar no longo prazo enquanto o mundo vive pelo imediato. Provérbios alerta sobre dívidas impensadas e decisões precipitadas. Quem aprende a administrar o pouco, constrói estrutura para receber o muito. Prosperidade é consequência de organização. No campo emocional, disciplina significa aprender a controlar reações, não responder no calor da ira, não agir movido por impulsos passageiros. Provérbios declara que o que domina seu espírito é mais forte do que quem conquista uma cidade. Isso revela que o verdadeiro poder começa no autocontrole. Quem não se governa internamente, dificilmente governará circunstâncias externas. Disciplina também é espiritual. É manter princípios mesmo quando ninguém está observando. É escolher o certo quando seria mais fácil escolher o confortável. É permanecer firme quando a motivação diminui. Provérbios associa sabedoria à perseverança, porque crescimento exige repetição diária de escolhas corretas. Não é glamour, é constância. Não é emoção, é compromisso. O sistema invisível da prosperidade funciona por acúmulo. Pequenas ações corretas repetidas diariamente produzem grandes resultados ao longo do tempo. Da mesma forma, pequenas negligências acumuladas geram grandes perdas. A disciplina é o que mantém você alinhado com seus objetivos, mesmo quando não há aplausos. Ela constrói resultados silenciosos que se tornam visíveis depois. Quando Provérbios é decodificado, entendemos que disciplina não é restrição, é liberdade. Liberdade de não ser escravo dos impulsos, liberdade de não repetir erros antigos, liberdade de construir algo sólido e duradouro. Se você deseja um destino diferente, precisa aceitar o processo disciplinado que o sustenta, porque prosperidade não é acidente. É construção intencional guiada por disciplina. Existe uma ilusão perigosa que faz muitas pessoas esperarem por grandes oportunidades enquanto negligenciam pequenas escolhas. Provérbios ensina que a fidelidade no pouco precede a abundância no muito. Isso revela um princípio silencioso. O destino não é definido em momentos grandiosos, mas nas decisões rotineiras. São escolhas aparentemente simples, que moldam trajetórias inteiras. Um hábito repetido diariamente constrói caráter. Um pequeno descuido constante constrói ruína. O que parece insignificante hoje pode se tornar decisivo amanhã. A maioria das pessoas subestima o poder do cotidiano. Pensam que grandes mudanças exigem grandes movimentos, quando na verdade exigem constância em pequenas ações. Provérbios compara o campo do preguiçoso que foi tomado por espinhos, não por causa de um grande erro, mas por negligência contínua. Não foi um desastre repentino, foi abandono progressivo. Assim também acontece na vida financeira, emocional e espiritual. Pequenas omissões acumuladas produzem grandes consequências. Cada escolha diária é um voto no tipo de pessoa que você está se tornando. Quando você decide estudar em vez de procrastinar, fortalece sua disciplina.
Quando escolhe ouvir em vez de reagir impulsivamente, fortalece sua maturidade. Quando decide economizar em vez de gastar por impulso, fortalece sua estabilidade futura. Provérbios não romantiza resultados instantâneos. Ele valoriza o processo constante e paciente. O sistema invisível funciona por repetição. Ele responde àquilo que você faz todos os dias, não ao que você faz ocasionalmente. Uma atitude isolada não constrói reputação, mas a repetição dela constrói identidade. Pequenas atitudes de integridade constroem confiança sólida. Pequenas atitudes de desleixo corroem credibilidade. O tempo amplifica aquilo que você repete. Muitas vezes, você não percebe o impacto imediato das suas escolhas, e isso pode gerar desânimo. Mas Provérbios nos ensina a confiar no processo da semeadura e colheita. Sementes não brotam no mesmo dia em que são plantadas. Elas crescem no silêncio debaixo da terra, invisíveis aos olhos. Da mesma forma, decisões corretas acumulam resultados invisíveis antes de se tornarem visíveis. Se você deseja transformação real, pare de esperar por um grande dia e comece a valorizar este dia. Ajuste pequenas atitudes, corrija pequenas falhas, organize pequenas áreas. O poder não está na intensidade momentânea, mas na consistência diária. O destino é construído em detalhes que quase ninguém vê. Provérbios decodificado revela que grandeza não nasce de eventos extraordinários, mas de disciplina aplicada às decisões comuns. Quando você honra o pouco, prepara a estrutura para o muito. Quando cuida do hoje, fortalece o amanhã. E é exatamente nesse terreno aparentemente simples do cotidiano que o sistema invisível começa a trabalhar a seu favor. Existe um inimigo silencioso que destrói destinos promissores sem fazer barulho, e o nome dele é orgulho. Provérbios afirma que o orgulho precede a queda e a altivez de espírito vem antes da ruína. Isso não é apenas um alerta moral, é um princípio estratégico. O orgulho cega a percepção, ele impede aprendizado, ele bloqueia conselhos. E quando alguém para de aprender, começa a retroceder, mesmo que ainda não perceba. O orgulho faz a pessoa acreditar que já sabe o suficiente, faz rejeitar correções necessárias, faz interpretar conselhos como ameaças. Provérbios ensina que o sábio ama a repreensão, mas o tolo a despreza. Quem rejeita ajustes perde oportunidades de crescimento. Quem aceita orientação acelera maturidade. A diferença entre estagnação e evolução muitas vezes está na capacidade de ouvir. Nos relacionamentos, o orgulho cria distâncias invisíveis. Ele impede pedidos de perdão, impede reconciliações, impede diálogos sinceros. Uma simples frase como "eu estava errado" pode restaurar algo que o silêncio orgulhoso destruiria. Provérbios valoriza a humildade porque ela preserva conexões. E conexões são pontes para oportunidades futuras. No ambiente profissional, o orgulho também se manifesta de forma sutil. Ele impede colaboração, impede desenvolvimento de novas habilidades, impede adaptação às mudanças. Pessoas orgulhosas resistem a aprender com os mais experientes. Resistir ao aprendizado é resistir ao crescimento. E crescimento bloqueado é oportunidade perdida. Existe ainda um orgulho interno, mas silencioso, que se manifesta como autossuficiência espiritual. A pessoa começa a confiar apenas na própria inteligência, ignora princípios, desconsidera sabedoria antiga. Provérbios revela que a honra precede a humildade. Isso significa que promoção verdadeira nasce de um coração ajustável. O sistema invisível da honra responde à postura interna. Humildade não é fraqueza, é estratégia, é reconhecer limites, é buscar melhoria contínua, é permitir que ajustes moldem um caráter mais forte. A humildade protege você de decisões precipitadas, protege você de quedas desnecessárias,
protege você de perder o que demorou anos para construir. Quando Provérbios é decodificado, entendemos que o orgulho não derruba de uma vez, ele corrói aos poucos. Ele cria pequenas fissuras que, acumuladas, geram grandes colapsos. Mas a humildade constrói bases sólidas e duradouras. Se você quer ativar o sistema invisível da honra, comece ajustando sua postura interna, porque quem se posiciona com humildade sobe com estabilidade. Vivemos em uma geração que confunde velocidade com progresso, mas Provérbios nos alerta que os planos do diligente conduzem à fartura, enquanto a pressa excessiva leva à pobreza. Isso revela um princípio invisível. Decisões precipitadas quase sempre cobram um preço alto. A ansiedade empurra escolhas sem análise. A impulsividade ignora consequências. A pressa reduz clareza, e quando a clareza diminui, os erros aumentam. Muitas perdas financeiras nascem da urgência mal administrada. Investimentos feitos sem estudo, compras realizadas por impulso, dívidas assumidas sem planejamento. Provérbios aconselha calcular antes de assumir compromissos. Quem decide movido pela emoção costuma pagar com arrependimento. O sistema invisível da sabedoria exige pausa estratégica. Refletir hoje evita sofrimento amanhã. No campo emocional, a pressa também causa danos profundos. Palavras ditas no calor da ira deixam marcas difíceis de apagar. Respostas impulsivas quebram relacionamentos. Decisões tomadas sob pressão criam consequências permanentes. Provérbios ensina que o homem prudente controla seus passos. Prudência é desacelerar quando todos estão correndo. É pensar antes de reagir. A pressa frequentemente nasce do medo de perder oportunidades, mas nem toda oportunidade é para você. Sabedoria é discernir o tempo certo. Há portas que parecem urgentes, mas não são necessárias. Há decisões que parecem imediatas, mas podem esperar análise. Provérbios valoriza o planejamento porque ele protege contra a precipitação. O sistema invisível do tempo trabalha a favor de quem sabe esperar. Crescimento sustentável não é instantâneo. Prosperidade sólida não é apressada. Relacionamentos saudáveis não são forçados. Quando você aprende a respeitar processos, evita atalhos perigosos. Atalhos podem parecer mais rápidos, mas frequentemente são mais custosos. Existe uma diferença entre agir com prontidão e agir com pressa. Prontidão é estar preparado quando a oportunidade surge. Pressa é agir antes de estar preparado. Provérbios encoraja preparo, não precipitação. Quem se prepara constrói base, quem se precipita constrói instabilidade. A diferença está na paciência estratégica. Provérbios decodificado revela que desacelerar não é retroceder, é proteger seu destino. Muitas quedas poderiam ser evitadas com alguns minutos de reflexão. Muitas perdas seriam evitadas com um conselho ouvido no momento certo. Se você quer ativar o sistema invisível da sabedoria, aprenda a pausar antes de decidir, porque decisões bem pensadas custam menos do que arrependimentos tardios. Existe um atalho legítimo para o crescimento que muitos ignoram. Ouvir quem já percorreu o caminho antes de você. Provérbios ensina que na multidão de conselheiros há segurança. Isso significa que sabedoria compartilhada reduz riscos desnecessários. Quem insiste em decidir sozinho frequentemente aprende pela dor. Quem aprende a ouvir economiza tempo, energia e recursos. O conselho certo não limita seu potencial, ele protege seu destino. Muitas decisões equivocadas não acontecem por falta de capacidade, mas por falta de orientação. Orgulho impede perguntas. Impaciência evita consultas. Autossuficiência bloqueia aprendizados valiosos. Provérbios revela que o sábio escuta e aumenta seu conhecimento. Isso mostra que crescimento não é apenas acumular experiências próprias, mas absorver experiências alheias.
No campo financeiro, conselhos adequados evitam armadilhas comuns. Pessoas que ignoram orientação costumam repetir erros já cometidos por outros. Dívidas mal planejadas, investimentos mal analisados e compromissos assumidos sem estratégia poderiam ser evitados com uma conversa prudente. O sistema invisível da sabedoria valoriza a humildade de aprender antes de agir. Nos relacionamentos, orientação também faz diferença. Muitas crises poderiam ser prevenidas se alguém tivesse buscado direção antes de reagir impulsivamente. Conselhos maduros ajudam a enxergar o que emoções momentâneas escondem. Provérbios mostra que ouvir instrução é sinal de inteligência. Rejeitar correção é escolher sofrimento desnecessário. Entretanto, é fundamental escolher bem quem aconselha você. Nem toda voz traz sabedoria. Nem todo conselho carrega princípios. Provérbios alerta contra a companhia dos insensatos, porque más influências distorcem decisões. O ambiente molda mentalidade, e mentalidade molda destino. Escolher conselheiros sábios é escolher proteção invisível. Buscar conselho não significa depender eternamente de terceiros. Significa fortalecer discernimento. Cada orientação absorvida amplia sua capacidade de decidir com maturidade no futuro. É um investimento em clareza. É um mecanismo de prevenção. É estratégia inteligente aplicada à vida prática. Provérbios decodificado nos mostra que sofrimento desnecessário muitas vezes é fruto de decisões solitárias. Quando você aprende a ouvir, acelera crescimento. Quando aceita a orientação, reduz riscos. O sistema invisível responde à humildade de quem busca direção antes de agir. E essa simples postura pode economizar anos de arrependimento. A destruição raramente começa com grandes decisões erradas. Ela geralmente começa com pequenas negligências repetidas. Provérbios descreve o campo do preguiçoso tomado por espinhos, não por um desastre repentino, mas por abandono contínuo. Esse é o perigo da preguiça. Ela não faz barulho, ela age devagar, quase imperceptível. Um dia sem esforço parece inofensivo, 2 dias parecem descanso, mas meses de descuido constroem escassez. A preguiça não é apenas falta de movimento físico, é ausência de responsabilidade, é adiar o que precisa ser feito, é transferir decisões importantes para depois. Provérbios associa diligência à prosperidade e negligência à pobreza. Isso revela que resultados não dependem apenas de talento, mas de consistência. O sistema invisível responde à ação contínua. No campo financeiro, a preguiça aparece como desorganização, falta de planejamento, descontrole de gastos. Evitar estudar sobre investimentos, evitar revisar metas. Pequenos descuidos acumulados criam grandes crises. Não é a falta de oportunidade que destrói muitos sonhos, é a falta de disciplina para cuidar do que já foi conquistado. Emocionalmente, a preguiça se manifesta quando evitamos conversas difíceis, quando ignoramos conflitos esperando que desapareçam sozinhos, quando deixamos ressentimentos crescerem. Provérbios ensina que o sábio enfrenta questões com prudência. Fugir de responsabilidades emocionais cria distâncias invisíveis, que com o tempo se tornam irreversíveis. Espiritualmente, a negligência também cobra seu preço. Falta de constância em princípios, falta de busca por crescimento, falta de vigilância sobre pensamentos e atitudes. O sistema invisível não pausa porque você relaxou. Ele continua operando. E se não há cultivo intencional, surgem espinhos. A diligência, por outro lado, constrói segurança. Pessoas diligentes aproveitam oportunidades quando elas surgem, porque estão preparadas, estão organizadas, estão atentas. Provérbios compara o diligente à formiga, que trabalha no tempo certo para garantir provisão no futuro. Antecipação é proteção. Provérbios decodificado revela que a preguiça não destrói de uma vez, mas corrói lentamente.
O perigo está justamente na sua sutileza. Se você deseja ativar o sistema invisível da prosperidade, precisa substituir adiamento por ação. Pequenos movimentos consistentes constroem estabilidade, e estabilidade constrói destino sólido. Existe um princípio em Provérbios que desafia a lógica comum. Quem dá liberalmente se torna mais rico, mas quem retém mais do que deve acaba em pobreza. Isso revela um sistema invisível que poucos compreendem. Prosperidade não é apenas acúmulo, é fluxo. Quando tudo fica retido, estagna. Quando circula com sabedoria, multiplica. Generosidade não é perda, é ativação de ciclos. Muitas pessoas vivem com mentalidade de escassez, acreditando que precisam segurar tudo para não faltar. Mas Provérbios ensina que o generoso prosperará e quem dá alívio será aliviado. Isso mostra que ajudar o outro não empobrece, fortalece conexões. E conexões abrem portas que dinheiro sozinho não abre. O sistema invisível responde à disposição do coração. A generosidade vai além do dinheiro. Inclui tempo, atenção, conhecimento e apoio emocional. Pessoas que compartilham sabedoria constroem influência. Pessoas que compartilham oportunidades constroem alianças. Pessoas que compartilham apoio constroem lealdade. Provérbios associa bondade à honra porque ela constrói reputação duradoura. No campo profissional, generosidade estratégica cria ambiente de crescimento. Quem ensina, aprende duas vezes. Quem ajuda, fortalece a própria liderança. Competição egoísta isola. Cooperação inteligente multiplica resultados. O sistema invisível da prosperidade valoriza quem constrói junto, não quem cresce sozinho. Financeiramente, a generosidade exige equilíbrio. Não é imprudência, é discernimento. Não é dar por impulso, é contribuir com sabedoria. Provérbios sempre associa prosperidade à prudência. O generoso sábio não compromete sua estabilidade, mas entende que reter excessivamente cria bloqueios internos. O coração endurecido limita a expansão. Existe também um efeito interno poderoso. A generosidade quebra o domínio do medo, ensina confiança, ensina gratidão, ensina abundância mental. Quando você compartilha, declara inconscientemente que acredita na provisão futura, e essa mentalidade transforma sua postura diante da vida. Provérbios decodificado revela que prosperidade verdadeira não é apenas o que você acumula, mas o que você ativa ao compartilhar. O sistema invisível responde ao fluxo constante. Quando você libera com sabedoria, cria espaço para receber. E assim se estabelece um ciclo sustentável de crescimento, honra e estabilidade. Existe uma força interior que determina se você constrói ou destrói o próprio destino, e essa força se chama autocontrole. Provérbios declara que aquele que domina seu espírito é mais poderoso do que quem conquista uma cidade. Isso revela que a maior batalha não é externa, é interna. Emoções desgovernadas geram decisões impulsivas. Impulsos momentâneos podem criar consequências permanentes. Quem não controla reações se torna refém das circunstâncias. A ira, por exemplo, é uma emoção legítima, mas mal administrada se transforma em ruína. Provérbios alerta que a resposta branda desvia o furor. Isso significa que controlar a reação é mais eficaz do que tentar controlar o outro. Muitas relações são destruídas não pelo problema em si, mas pela forma como ele é enfrentado. Autocontrole preserva pontes que impulsividade queimaria. No campo financeiro, autocontrole é a diferença entre estabilidade e endividamento. Comprar por emoção gera arrependimento. Gastar para impressionar gera pressão. Decidir com prudência gera segurança. Provérbios constantemente associa sabedoria à moderação. Quem aprende a dizer não para impulsos momentâneos diz sim
para a estabilidade futura. Emocionalmente, autocontrole protege sua paz. Pessoas que reagem a cada provocação vivem exaustas. Pessoas que aprendem a filtrar o que merece resposta preservam energia. Provérbios ensina que o prudente ignora a ofensa. Isso não é fraqueza, é maturidade estratégica. Nem toda batalha merece sua atenção. O sistema invisível responde àquilo que você alimenta. Se alimenta impulsos, colhe instabilidade. Se alimenta disciplina emocional, colhe confiança. Autocontrole não elimina sentimentos, organiza sentimentos. Ele permite que você escolha a melhor resposta em vez da resposta imediata. Essa pequena diferença altera completamente resultados. Existe também autocontrole na linguagem. Falar menos quando a emoção está alta. Esperar antes de enviar aquela mensagem impulsiva. Pensar antes de assumir compromissos precipitados. Provérbios valoriza o domínio próprio, porque ele impede danos difíceis de reparar. Silêncio estratégico muitas vezes salva reputações. Provérbios decodificado revela que o autocontrole é um escudo invisível. Ele protege sua honra, seus relacionamentos e suas finanças. Ele impede que decisões momentâneas comprometam projetos de longo prazo. Se você deseja segurança no futuro, precisa fortalecer governo interno no presente. Porque quem domina a si mesmo constrói estabilidade que ninguém pode facilmente destruir. Existe um patrimônio invisível mais valioso do que dinheiro, posição ou influência. E esse patrimônio se chama integridade. Provérbios ensina que o justo anda na sua integridade e felizes são os que vêm depois dele. Isso revela que caráter não afeta apenas o presente, afeta gerações. Integridade é coerência entre o que você fala e o que você pratica. É manter princípios mesmo quando ninguém está observando. É escolher o certo quando o errado parece mais fácil. Muitas pessoas buscam sucesso rápido e ignoram a base que o sustenta. Podem até crescer rapidamente, mas sem integridade. A queda se torna questão de tempo. Provérbios mostra que riquezas obtidas de forma desonesta não permanecem. O sistema invisível da honra responde à retidão constante. A confiança construída ao longo dos anos pode ser destruída em minutos. E recuperar credibilidade exige muito mais esforço do que preservá-la. No ambiente profissional, integridade constrói reputação sólida. Pessoas confiáveis recebem responsabilidades maiores. Quem cumpre promessas gera segurança. Quem age com transparência constrói alianças duradouras. Provérbios associa balanças justas à aprovação divina, mostrando que honestidade nos detalhes define estabilidade nos resultados. Pequenas atitudes corretas constroem grandes níveis de confiança. Nos relacionamentos, integridade fortalece vínculos. A lealdade cria segurança emocional. A sinceridade evita mal-entendidos prolongados. A coerência gera respeito. Provérbios valoriza o amigo fiel, porque confiança é a base de qualquer conexão saudável. Quando há integridade, há paz. Quando há duplicidade, há insegurança constante. Financeiramente, integridade protege você de decisões destrutivas. Ganhos fáceis podem seduzir, mas frequentemente escondem riscos elevados. Provérbios alerta contra atalhos desonestos que parecem vantajosos no início. Prosperidade verdadeira é construída com base sólida. O sistema invisível da estabilidade responde à honestidade consistente. Existe também integridade interna, aquela que governa sua consciência. É fazer o certo mesmo quando ninguém aplaude. É manter padrões pessoais elevados. É não negociar valores por conveniência. Provérbios revela que o caminho do íntegro é seguro. Segurança nasce da coerência contínua. Provérbios decodificado nos mostra que integridade não é apenas virtude moral, é estratégia de longo prazo. Ela constrói confiança, protege reputação e fortalece relações. Pode não gerar aplausos imediatos, mas gera estabilidade duradoura.
Se você deseja um destino firme e respeitado, fortaleça sua integridade hoje, porque confiança verdadeira é construída lentamente, mas sustenta conquistas por toda a vida. Existe uma lente invisível capaz de distorcer completamente a forma como você enxerga a vida, e essa lente se chama ansiedade. Provérbios declara que a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Isso revela que preocupação excessiva não resolve problemas, apenas enfraquece quem os enfrenta. A ansiedade amplia riscos e reduz soluções. Ela cria cenários negativos antes mesmo que existam. E quando a mente é dominada pelo medo, as decisões perdem equilíbrio. A ansiedade faz você antecipar dores que talvez nunca aconteçam. Faz imaginar perdas antes mesmo de lutar. Faz reagir com tensão em situações que exigem clareza. Provérbios constantemente aponta para a confiança como caminho de estabilidade. Não se trata de ignorar problemas, mas de enfrentá-los com serenidade estratégica. Mente tranquila enxerga soluções, que mente aflita não percebe. No campo financeiro, ansiedade gera decisões precipitadas. Vender por medo, comprar por impulso, investir por desespero. Provérbios ensina prudência e planejamento, porque equilíbrio produz segurança. Quem age movido pelo pânico costuma perder mais do que ganharia com paciência. O sistema invisível da estabilidade responde à calma fundamentada em princípios. Emocionalmente, a ansiedade contamina relacionamentos. Interpreta silêncio como rejeição. Interpreta demora como abandono. Interpreta correção como ataque. Provérbios valoriza a palavra certa no momento certo porque ela restaura equilíbrio interno. Comunicação madura reduz mal-entendidos criados pela insegurança. Existe também ansiedade espiritual, aquela que surge quando a pessoa tenta controlar tudo sozinha. Provérbios ensina a confiar no Senhor de todo o coração e não se apoiar apenas no próprio entendimento. Isso significa reconhecer limites. Significa entender que nem tudo está sob seu controle imediato. Confiança reduz peso. Autossuficiência exagerada aumenta pressão. O sistema invisível funciona melhor quando a mente está alinhada com confiança e sabedoria. Ansiedade constante drena a energia mental que poderia ser usada para agir com estratégia. Ela paralisa criatividade, enfraquece coragem, diminui foco, mas quando você substitui preocupação excessiva por planejamento sábio, ativa a estabilidade emocional. Provérbios decodificado revela que a ansiedade não é apenas emoção, é risco estratégico. Ela distorce percepção e compromete decisões. Mas quando você aprende a confiar, a refletir e a agir com prudência, recupera clareza. E clareza é poder. Se deseja um destino firme, comece controlando o que domina sua mente, porque paz interior fortalece escolhas exteriores. Existe uma prisão silenciosa que aprisiona milhões de pessoas sem grades visíveis, e essa prisão se chama descontrole financeiro. Provérbios ensina que o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Isso não é apenas uma observação econômica, é um alerta estratégico. Dívidas mal administradas roubam liberdade. Consumo impulsivo cria dependência. Falta de planejamento gera pressão constante. A sabedoria financeira protege sua autonomia. Muitas pessoas trabalham duro, mas continuam presas porque não aprenderam a administrar. Ganhar dinheiro não é o mesmo que saber mantê-lo. Provérbios valoriza o planejamento e a prudência. Ele compara o sábio à formiga, que se prepara antes da necessidade. Isso mostra que estabilidade não é fruto de sorte, é fruto de organização. Quem vive apenas para o presente compromete o futuro. O sistema invisível das finanças responde a princípios claros. Gastar menos do que ganha cria margem de segurança. Poupar regularmente cria proteção. Investir com conhecimento cria crescimento sustentável.
Ignorar esses princípios cria ciclos repetitivos de escassez. Provérbios alerta contra promessas financeiras precipitadas e garantias imprudentes. Prudência evita armadilhas. A sabedoria financeira também envolve disciplina emocional. Muitas compras são motivadas por status, carência ou comparação. Provérbios ensina que a riqueza obtida às pressas diminui, mas a acumulada, pouco a pouco, se multiplica. Isso significa que consistência vence impulsividade. Prosperidade sólida não nasce de decisões emocionais, nasce de estratégia contínua. Existe ainda a questão da generosidade equilibrada. Sabedoria não é avareza, mas também não é imprudência. Provérbios mostra que o justo administra com justiça e bondade. Isso implica responsabilidade. Cuidar bem dos recursos permite ajudar outros sem comprometer a própria estabilidade. Liberdade financeira amplia a capacidade de contribuição. Quando você administra com sabedoria, reduz estresse, reduz conflitos familiares, reduz ansiedade sobre o amanhã. O dinheiro deixa de ser fonte de tensão e passa a ser ferramenta de construção. O sistema invisível da estabilidade responde à disciplina aplicada todos os dias. Pequenos ajustes geram grandes mudanças ao longo do tempo. Provérbios decodificado revela que sabedoria financeira não é apenas sobre riqueza, é sobre liberdade. Liberdade para decidir sem pressão. Liberdade para planejar com clareza. Liberdade para construir algo duradouro. Se você deseja romper ciclos de escassez, precisa alinhar suas decisões financeiras aos princípios da prudência. Porque quem administra com sabedoria governa seu futuro com estabilidade. Existe uma força invisível que não faz barulho, mas consegue interromper sonhos antes mesmo que eles comecem, e essa força é o medo excessivo. Provérbios ensina que o temor do homem arma laços, mas o que confia vive seguro. Isso revela que o medo, quando descontrolado, não protege, aprisiona. Ele exagera riscos, ele minimiza capacidades, ele transforma possibilidades em ameaças, e assim o propósito vai sendo adiado indefinidamente. O medo é natural, mas quando se torna dominante, começa a governar decisões. Muitas pessoas deixam de iniciar projetos por medo de falhar, deixam de se posicionar por medo de rejeição, deixam de investir por medo de perder. Provérbios aponta para a confiança fundamentada na sabedoria como antídoto contra essa paralisia. Coragem não é ausência de medo, é decisão apesar dele. No campo profissional, o medo excessivo impede crescimento. Quem teme mudanças resiste a novas oportunidades. Quem teme críticas evita exposição. Quem teme riscos calculados permanece estagnado. Provérbios valoriza prudência, mas não covardia. Existe diferença entre cautela estratégica e paralisia emocional. O sistema invisível responde à ação equilibrada. Nos relacionamentos, o medo também cria barreiras. Medo de confiar gera isolamento. Medo de se vulnerabilizar impede conexões profundas. Medo de confrontar problemas mantém conflitos ocultos. Provérbios ensina que a franqueza sábia fortalece vínculos. Quando o medo domina, a comunicação enfraquece, e relações enfraquecidas não sustentam crescimento. Existe ainda o medo interno de não ser suficiente. Esse tipo de insegurança silenciosa sabota potencial, faz a pessoa duvidar constantemente de si mesma. Provérbios ensina que confiança, baseada em princípios, traz estabilidade. Quando sua identidade está alinhada com valores sólidos, o medo perde força. Clareza interna reduz insegurança externa. O sistema invisível do propósito exige movimento. Mesmo pequeno, mesmo gradual, mesmo imperfeito, a paralisia prolongada enfraquece visão. A ação consciente fortalece confiança. Cada passo dado com prudência reduz o poder do medo. Coragem cresce na prática, não na teoria.
Provérbios decodificado revela que o medo excessivo não é proteção, é prisão. Ele impede avanço e compromete oportunidades que talvez não voltem. Se você deseja ativar o sistema invisível que impulsiona seu destino, precisa enfrentar o medo com sabedoria e confiança. Porque o propósito não se cumpre na zona de conforto, mas na decisão de avançar com discernimento. Existe uma influência silenciosa, moldando suas decisões todos os dias. E muitas vezes ela vem das pessoas com quem você convive. Provérbios declara que quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá dano. E isso revela um princípio inevitável. Ambiente molda mentalidade. Mentalidade molda escolhas. Escolhas moldam destino. Você pode até acreditar que não é influenciado, mas convivência constante transforma padrões internos. Amizades não afetam apenas comportamento externo, afetam visão de mundo. Pessoas que valorizam crescimento estimulam progresso. Pessoas que normalizam negligência incentivam estagnação. Provérbios alerta que más companhias desviam do caminho da sabedoria. O sistema invisível da influência é contínuo. Você absorve hábitos, linguagem, prioridades e perspectivas sem perceber. No campo financeiro, amizades também impactam decisões. Se o ambiente valoriza consumo exagerado, você sentirá pressão para acompanhar. Se valoriza disciplina e planejamento, você será estimulado a crescer com responsabilidade. Provérbios mostra que prudência prospera quando está cercada de sabedoria. Companhia certa fortalece escolhas corretas. Emocionalmente, amizades moldam sua estabilidade. Pessoas equilibradas inspiram maturidade. Pessoas impulsivas incentivam conflitos. Provérbios valoriza o amigo fiel que aconselha com sinceridade. Amigo verdadeiro não é aquele que apenas concorda, mas aquele que corrige com amor. Influência positiva protege você de erros repetidos. Existe também o ambiente digital, que se tornou uma forma moderna de convivência. Conteúdos consumidos diariamente influenciam pensamentos e decisões. Provérbios ensina a guardar o coração, porque tudo flui dele. Isso inclui filtrar o que você permite entrar na sua mente. Influência constante forma crenças silenciosas. Escolher amizades com sabedoria não significa isolamento, significa discernimento. Nem todos podem acessar o mesmo nível de intimidade. Provérbios nos ensina a observar caráter antes de confiar profundamente. Relações saudáveis impulsionam propósito. Relações tóxicas drenam energia e desviam foco. Provérbios decodificado revela que destino não é construído sozinho. Ele é influenciado por quem caminha ao seu lado. Se você deseja elevar seu nível de vida, precisa elevar o nível das suas conexões. Porque o sistema invisível da influência é poderoso demais para ser ignorado. E escolher bem suas companhias é escolher melhor seu futuro. Existe uma força poderosa que muitos subestimam porque não faz barulho, e essa força é o silêncio estratégico. Provérbios ensina que até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Isso revela que nem toda opinião precisa ser exposta, nem toda provocação merece resposta. Falar é fácil. Responder impulsivamente é comum, mas saber quando se calar é maturidade. O silêncio certo pode evitar guerras desnecessárias. Muitas discussões não nascem do problema em si, mas da necessidade de ter a última palavra. Orgulho e impulsividade transformam desacordos simples em conflitos prolongados. Provérbios mostra que a resposta branda desvia o furor, mas também ensina que há tempo de falar e tempo de calar. O sistema invisível da sabedoria opera no discernimento do momento. Nem toda verdade precisa ser dita no calor da emoção. No ambiente profissional, o silêncio estratégico preserva a reputação.
Comentários precipitados podem comprometer oportunidades. Exposição desnecessária de opiniões pode gerar resistências evitáveis. Pessoas maduras aprendem a observar antes de se posicionar. Provérbios valoriza o prudente que guarda conhecimento para o momento oportuno. Discernimento é mais valioso que impulsividade. Nos relacionamentos, o silêncio pode ser instrumento de paz. Nem toda crítica precisa de defesa imediata. Nem toda provocação precisa de confronto. Às vezes, o tempo esclarece o que palavras precipitadas complicariam. Provérbios ensina que o prudente ignora a ofensa. Isso não é fraqueza, é estratégia emocional. Existe também o silêncio interno, aquele que permite reflexão antes da ação. Quando você pausa, pensa melhor. Quando pensa melhor, decide com mais clareza. Provérbios incentiva a ponderação antes de responder. Essa pausa pode evitar arrependimentos que durariam anos. O silêncio cria espaço para a sabedoria entrar. O sistema invisível funciona melhor quando há autocontrole na comunicação. Palavras são sementes, mas o silêncio também é proteção. Ele impede que você plante algo que não deseja colher depois. Aprender a ouvir mais do que falar amplia a percepção. Quem escuta entende contextos que quem fala demais nunca percebe. Provérbios decodificado revela que o silêncio estratégico não é omissão, é inteligência aplicada. Ele evita conflitos desnecessários, protege relacionamentos e preserva oportunidades. Se você deseja estabilidade no seu destino, aprenda a dominar não apenas o que fala, mas também o que escolhe não falar. Porque maturidade não é provar que está certo, é saber quando vale a pena responder. Existe um limite invisível que aprisiona muitas pessoas, e esse limite não é externo, é intelectual. Provérbios declara que o sábio ouvirá e crescerá em conhecimento. Isso revela que crescimento não é automático, é intencional. Quem para de aprender começa a retroceder, mesmo que ainda esteja confortável. O mundo evolui, as circunstâncias mudam, e quem não amplia entendimento fica preso a versões antigas de si mesmo. A busca por conhecimento não é apenas acadêmica, é prática. É aprender sobre finanças para evitar erros. É estudar sobre comunicação para fortalecer relações. É compreender princípios para tomar decisões melhores. Provérbios valoriza a instrução porque ela previne sofrimento desnecessário. Ignorância não protege ninguém. Ela apenas adia consequências. No campo profissional, atualização constante amplia oportunidades. Pessoas que investem em aprendizado se tornam mais valiosas, adaptam-se com mais facilidade, identificam tendências antes da maioria. Provérbios ensina que a sabedoria é mais preciosa do que ouro. Isso significa que conhecimento aplicado gera retorno duradouro. O sistema invisível recompensa preparo. Emocionalmente, aprender também é evoluir. Conhecimento sobre comportamento humano ajuda a evitar conflitos repetitivos. Entender padrões emocionais fortalece autocontrole. Provérbios mostra que entendimento traz estabilidade. Quanto maior sua compreensão, menor sua impulsividade. Quanto maior sua maturidade, mais equilibradas são suas decisões. Existe ainda o conhecimento espiritual, aquele que orienta valores e propósito. Provérbios afirma que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso indica que entendimento profundo começa com alinhamento de princípios. Sem base sólida, conhecimento se torna superficial, mas quando há fundamento, decisões ganham direção clara. O sistema invisível do crescimento exige movimento contínuo. Ler regularmente, ouvir conselhos sábios, refletir sobre experiências, ajustar rotas quando necessário. Cada aprendizado acumulado fortalece sua capacidade de decidir com segurança. A estagnação começa quando a curiosidade termina.
Provérbios decodificado revela que destino não é ampliado por sorte, mas por preparo constante. Quem investe em conhecimento constrói vantagem estratégica. Quem se acomoda limita o próprio alcance. Se você deseja elevar seu nível de vida, precisa elevar seu nível de entendimento, porque conhecimento aplicado é uma das ferramentas mais poderosas para transformar futuro. Existe um veneno silencioso que não destrói primeiro o outro, mas começa destruindo quem o carrega, e esse veneno é a inveja. Provérbios declara que a inveja é podridão nos ossos. Isso revela que ela corrói de dentro para fora. Ela rouba paz, rouba gratidão, rouba foco. E enquanto você observa a vida do outro, negligencia a construção da sua própria. A inveja nasce da comparação constante. Comparar conquistas, comparar ritmo, comparar resultados. Mas Provérbios ensina que cada pessoa colhe conforme sua própria semeadura. Quando você vive medindo sua jornada pela régua alheia, perde clareza do seu próprio processo. O sistema invisível da frustração começa a operar quando a comparação se torna obsessiva. No campo financeiro, a inveja leva a decisões imprudentes. Gastar para impressionar, comprar para competir, assumir compromissos além da capacidade apenas para manter a aparência. Provérbios valoriza prudência e contentamento. Prosperidade sólida não nasce da comparação, nasce da consistência. Quem tenta acompanhar todos termina sem direção. Emocionalmente, a inveja cria ressentimento. Diminui a alegria pelas conquistas alheias. Transforma a admiração em competição. Provérbios ensina a não invejar o violento nem escolher seus caminhos. Isso indica que nem todo sucesso aparente representa estabilidade real. Muitas vitórias externas escondem conflitos internos invisíveis. Existe também a inveja espiritual, aquela que questiona por que outros parecem avançar mais rápido. Mas Provérbios aponta para o entendimento de que cada colheita tem seu tempo. A ansiedade por resultados alheios desvia você do seu propósito. Foco direcionado gera crescimento. Distração gera estagnação. O sistema invisível responde àquilo que você alimenta. Se alimenta inveja, cultiva insatisfação. Se alimenta gratidão, fortalece estabilidade emocional. Gratidão reorganiza perspectiva. Ela permite reconhecer progresso próprio. Ela devolve equilíbrio. Ela reduz comparações destrutivas. Provérbios decodificado revela que a inveja não acelera seu crescimento, apenas corrói sua paz. Enquanto você olha excessivamente para o outro, deixa de cuidar da própria jornada. Se deseja ativar o sistema invisível da prosperidade, substitua comparação por construção, porque foco no próprio propósito produz resultados mais sólidos do que qualquer competição silenciosa. Existe um princípio silencioso que muitos ignoram, porque parece simples demais, mas ele sustenta grandes destinos: a fidelidade no pouco. Provérbios ensina que os planos bem conduzidos levam à fartura, e isso começa nas pequenas responsabilidades. Antes da promoção vem a prova, antes da expansão vem a administração. Quem despreza tarefas pequenas dificilmente estará preparado para oportunidades maiores. O sistema invisível observa consistência, não aparência. Muitas pessoas desejam crescimento rápido, mas negligenciam o que já está em suas mãos. Querem cargos maiores, mas não executam bem as funções atuais. Querem resultados expressivos, mas ignoram detalhes. Provérbios valoriza diligência nas pequenas coisas, porque caráter é revelado na rotina. Fidelidade não é intensidade ocasional, é compromisso contínuo. No campo profissional, a fidelidade constrói credibilidade, cumprir prazos, honrar acordos, entregar com excelência mesmo quando ninguém supervisiona. Essas atitudes criam reputação sólida. Provérbios associa honra à humildade constante.
Promoções verdadeiras não são sustentadas por talento isolado, mas por confiabilidade comprovada. Financeiramente, fidelidade significa administrar corretamente recursos limitados. Organizar o pouco prepara você para receber mais. Quem desperdiça pequenas quantias tende a desperdiçar grandes. Provérbios ensina que riqueza acumulada pouco a pouco cresce. A constância protege contra perdas repentinas. Emocionalmente, fidelidade também é estabilidade nos compromissos. Permanecer leal em relacionamentos. Manter palavra dada. Sustentar promessas mesmo quando o entusiasmo diminui. Provérbios valoriza o amigo fiel porque confiança nasce da permanência. Relações sólidas são construídas com consistência diária. O sistema invisível da promoção responde à responsabilidade. Quando você demonstra maturidade nas pequenas áreas, amplia sua capacidade de lidar com desafios maiores. Cada pequena vitória fortalece a estrutura interna. Cada responsabilidade bem cumprida aumenta sua prontidão para oportunidades futuras. Provérbios decodificado revela que promoção não é acidente, é consequência. Ela não chega para quem apenas deseja, mas para quem demonstra preparo. Se você deseja crescer, comece cuidando do que já possui. Porque fidelidade no pouco é o terreno onde grandes conquistas começam a ser construídas. Provérbios declara algo extremamente estratégico. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Isso significa que seu interior é a central de comando do seu destino. Pensamentos, emoções e intenções formam a base de todas as decisões. Se o coração está desorganizado, a vida externa refletirá essa desordem. Se o interior está alinhado, as escolhas ganham clareza. Guardar o coração não é isolamento, é proteção inteligente. Muitas dores futuras começam com permissões internas aparentemente pequenas, ressentimentos não tratados, mágoas acumuladas, pensamentos negativos alimentados em silêncio. Provérbios alerta que sentimentos desgovernados influenciam atitudes. O que você permite crescer dentro de você, inevitavelmente aparecerá fora. Emoções ignoradas não desaparecem, apenas se intensificam. Guardar o coração significa filtrar o que entra na mente. Conversas tóxicas, conteúdos destrutivos, influências constantes moldam percepções. O sistema invisível funciona como um fluxo contínuo. Aquilo que entra forma crenças, crenças formam decisões, decisões constroem destino. Se você não controla o que alimenta sua mente, perde controle sobre o que produz em sua vida. Em relacionamentos, proteger o coração envolve estabelecer limites saudáveis. Nem todos merecem acesso profundo à sua vulnerabilidade. Provérbios ensina discernimento antes da confiança total. Confiança deve ser construída, não concedida impulsivamente. Quando você protege seu interior com sabedoria, evita feridas desnecessárias. No campo financeiro e profissional, guardar o coração significa não deixar a ambição descontrolada dominar princípios. Desejo por crescimento é legítimo, mas quando se transforma em obsessão, compromete equilíbrio. Provérbios valoriza prudência, porque ela mantém motivações alinhadas. Coração desgovernado gera decisões precipitadas. Existe também a proteção contra inveja, orgulho e medo. Esses sentimentos, quando não filtrados, distorcem percepção. Guardar o coração é reconhecer emoções antes que elas governem ações. É interromper ciclos internos antes que se tornem externos. Autovigilância constante fortalece estabilidade. Provérbios decodificado revela que o maior campo de batalha está dentro de você. Se o interior está protegido, o exterior se organiza com mais firmeza. Dores futuras muitas vezes poderiam ser evitadas com ajustes internos no presente. Se deseja um destino mais seguro, comece fortalecendo seu coração hoje.
porque é dele que fluem todas as decisões que moldam sua vida. Provérbios revela um princípio que sustenta destinos sólidos. A justiça estabelece fundamentos duradouros. A casa edificada com retidão permanece firme, enquanto a construída com engano, cedo ou tarde, desmorona. Justiça não é apenas questão moral, é estratégia de longo prazo. Ela organiza relações, fortalece reputação e cria confiança social. Quando decisões são tomadas com equidade, conflitos diminuem, e onde há menos conflito, há mais estabilidade. A injustiça pode até gerar vantagens momentâneas, mas carrega fragilidade interna. Provérbios ensina que ganhos obtidos com desonestidade não prosperam. Isso significa que resultados construídos sobre desequilíbrio exigem manutenção constante baseada em medo. Quem age injustamente vive tentando sustentar aparências. Quem age com justiça descansa na própria consciência. No ambiente profissional, justiça cria respeito. Líderes que tratam pessoas com equidade constroem equipes leais. Decisões imparciais geram confiança coletiva. Provérbios valoriza balanças justas como símbolo de integridade. Quando há justiça, há previsibilidade. E previsibilidade gera segurança organizacional. Financeiramente, agir com justiça protege contra riscos legais e reputacionais. Negociações transparentes evitam problemas futuros. Cumprir acordos fortalece credibilidade. O sistema invisível da estabilidade responde à coerência ética. Pode parecer mais lento, mas é mais seguro. Crescimento sustentável exige base limpa. Nos relacionamentos, justiça significa ouvir antes de julgar. Significa avaliar com equilíbrio. Significa não favorecer impulsivamente um lado apenas por conveniência. Provérbios ensina que o justo considera a causa antes de responder. Essa postura reduz conflitos prolongados e fortalece a harmonia. Existe também a justiça interna, aquela que governa suas próprias decisões. Ser justo consigo mesmo implica reconhecer erros, ajustar atitudes e manter padrões consistentes. Autocrítica saudável gera crescimento, negligência interna gera desorganização. O equilíbrio começa dentro. Provérbios decodificado mostra que justiça não é apenas virtude espiritual, é ferramenta estratégica de estabilidade. Ela constrói confiança, reduz riscos e fortalece estruturas. Se você deseja um destino firme e respeitado, alinhe suas decisões com equidade, porque onde há justiça consistente, há segurança duradoura. Provérbios nos alerta repetidamente sobre o perigo de caminhar com pessoas de caráter duvidoso. Isso revela um princípio estratégico. Nem toda conexão é saudável e nem toda aproximação é benéfica. Relacionamentos moldam decisões, emoções e direção de vida. Quando você permanece em ambientes tóxicos, começa a normalizar comportamentos destrutivos. O sistema invisível da influência opera silenciosamente, e muitas quedas começam com más associações toleradas por tempo demais. Relacionamentos tóxicos drenam energia emocional, criam insegurança constante, alimentam conflitos desnecessários. Provérbios ensina a evitar o homem iracundo para não aprender seus caminhos. Isso significa que convivência contínua gera absorção de padrões. Você pode até resistir no início, mas a exposição constante molda mentalidade. No campo emocional, sabedoria envolve discernir intenções. Nem toda crítica é construtiva, nem toda amizade é leal. Provérbios valoriza o amigo fiel que corrige com amor, mas alerta contra o enganador que manipula com palavras suaves. Discernimento protege seu coração de feridas repetidas. Limites saudáveis são sinais de maturidade, não de frieza. Profissionalmente, relacionamentos tóxicos também comprometem crescimento. Parcerias erradas geram prejuízos.
Ambientes negativos reduzem produtividade. Influências pessimistas minam visão. Provérbios associa companhia sábia a progresso constante. Quando você se conecta com pessoas que elevam seu padrão, amplia seu alcance. Existe ainda a toxicidade disfarçada de conforto. Pessoas que não desafiam você a crescer, que desencorajam novos projetos, que ridicularizam sonhos. Provérbios ensina que ferro afia ferro. Crescimento exige confronto construtivo. Relações saudáveis estimulam evolução, não acomodação. O sistema invisível da proteção responde à prudência relacional. Escolher com quem compartilhar planos, emoções e vulnerabilidades é decisão estratégica. Nem todos têm maturidade para sustentar acesso profundo à sua vida. Provérbios valoriza discrição e discernimento porque preservam estabilidade. Provérbios decodificado revela que sabedoria relacional não é isolamento, é seleção consciente. Evitar relacionamentos tóxicos não é rejeitar pessoas, é proteger propósito. Se você deseja estabilidade emocional e crescimento consistente, precisa filtrar influências com cuidado, porque conexões certas fortalecem destino, enquanto conexões erradas o enfraquecem silenciosamente. Existe um mito perigoso que faz muitos acreditarem que talento sozinho é suficiente para alcançar grandes resultados. Mas Provérbios mostra repetidamente que diligência supera habilidade bruta. Talento abre portas, mas constância mantém você dentro delas. Habilidade impressiona no início, mas disciplina sustenta no longo prazo. O sistema invisível do crescimento responde à repetição correta. Sem constância, até dons extraordinários se tornam desperdício. Muitas pessoas possuem capacidade acima da média, mas não desenvolvem rotina consistente. Começam projetos com entusiasmo e abandonam no meio do caminho. Provérbios valoriza o trabalhador diligente porque ele continua quando a motivação diminui. A diferença entre potencial e realização está na perseverança diária. Constância transforma a capacidade em resultado concreto. No campo profissional, constância constrói autoridade. Estudar regularmente, aperfeiçoar habilidades, cumprir prazos repetidamente, cria credibilidade. Talento pode atrair atenção inicial, mas confiabilidade gera promoção. Provérbios ensina que os planos bem conduzidos levam à fartura. Planejamento e execução contínua são mais poderosos que entusiasmo isolado. Financeiramente, constância significa poupar regularmente, investir com disciplina e evitar decisões impulsivas. Pequenos aportes consistentes superam ganhos ocasionais mal administrados. Provérbios mostra que riqueza acumulada pouco a pouco se multiplica. Crescimento sustentável nasce da repetição estratégica, não de eventos extraordinários. Emocionalmente, constância também é fundamental. Manter diálogo saudável, praticar autocontrole diariamente, cultivar gratidão continuamente. Relações fortes não são construídas com gestos grandiosos e esporádicos, mas com cuidado frequente. Provérbios valoriza a estabilidade porque ela produz segurança. O sistema invisível do progresso recompensa quem permanece. A maioria desiste cedo demais. A maioria perde consistência diante das primeiras dificuldades. Mas aquele que continua, mesmo quando os resultados ainda não são visíveis, fortalece estrutura interna. Perseverança cria vantagem acumulada. Provérbios decodificado revela que talento sem disciplina é promessa não cumprida. Constância, por outro lado, transforma o comum em extraordinário. Se você deseja resultados duradouros, comprometa-se com processos repetidos diariamente, porque o destino não é definido por picos de esforço, mas pela regularidade de suas ações ao longo do tempo. Provérbios declara algo fundamental que sustenta todo o restante. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
Isso significa que existe um código central que organiza todas as outras áreas da vida. Sem esse fundamento, decisões podem até parecer inteligentes, mas carecem de direção profunda. O temor do Senhor não é medo paralisante, é reverência consciente. É reconhecer que há princípios superiores governando consequências. É alinhar escolhas a valores eternos. Quando esse fundamento está ausente, a pessoa passa a confiar exclusivamente em sua própria percepção limitada. Provérbios alerta contra apoiar-se apenas no próprio entendimento. Isso não significa abandonar raciocínio, mas reconhecer limites. O sistema invisível funciona melhor quando há humildade diante de princípios maiores. Quem ignora fundamentos constrói sobre terreno instável. No campo financeiro, o temor do Senhor orienta a ética, impede ganhos desonestos, impede exploração injusta, impede decisões baseadas apenas em lucro imediato. Provérbios associa bênção à integridade. Prosperidade sustentável nasce de alinhamento moral. Sem base espiritual, crescimento pode se tornar destrutivo. Nos relacionamentos, esse princípio gera respeito, fidelidade e compromisso. Reverência a valores superiores fortalece vínculos. Provérbios mostra que a sabedoria produz paz. Quando decisões são guiadas por princípios sólidos, conflitos diminuem. Relações se tornam mais equilibradas. Emocionalmente, o temor do Senhor produz segurança. Ele reduz a ansiedade porque estabelece confiança. Ele reduz orgulho porque ensina dependência saudável. Ele reduz medo porque fortalece convicção interna. O sistema invisível da estabilidade responde a essa base espiritual. O temor do Senhor também orienta propósito. Ele direciona prioridades, ele organiza metas, ele impede que ambições ultrapassem limites éticos. Provérbios mostra que a sabedoria prolonga dias e acrescenta paz. Isso indica que alinhamento espiritual gera benefícios práticos. Provérbios decodificado revela que esse é o eixo central do sistema invisível. Sem ele, as demais áreas ficam vulneráveis. Com ele, decisões ganham clareza e equilíbrio. Se você deseja construir um destino sólido e estável, precisa alinhar sua vida a princípios superiores, porque o fundamento determina a resistência da estrutura. Existe uma verdade inevitável que Provérbios deixa muito clara. Você não se torna aquilo que deseja ocasionalmente. Você se torna aquilo que pratica consistentemente. Destino não é sorte, não é acaso, não é coincidência, é construção diária. Cada escolha repetida fortalece uma direção. Cada hábito cultivado molda caráter. E caráter determina decisões futuras. O sistema invisível nunca para de operar. Muitas pessoas acreditam que grandes mudanças acontecerão de forma repentina. Esperam por um evento extraordinário que transforme tudo. Mas Provérbios ensina que a semeadura precede a colheita. Não existe colheita sem plantio. E não existe plantio sem ação diária. O que você faz hoje está preparando o cenário de amanhã. Se você pratica disciplina, constrói estabilidade. Se pratica negligência, constrói escassez. Se pratica gratidão, constrói paz. Se pratica reclamação constante, constrói frustração. O sistema invisível responde à repetição. Ele amplifica aquilo que é exercitado. Pequenos comportamentos diários se tornam grandes padrões de vida. No campo financeiro, o hábito de planejar diariamente constrói liberdade futura. No campo emocional, o hábito de controlar reações constrói relações sólidas. No campo espiritual, o hábito de buscar sabedoria constrói direção clara. Provérbios mostra que caminhos são formados por passos contínuos e cada passo importa. O erro de muitos é subestimar o poder da rotina. Acham que pequenas atitudes não fazem diferença, mas o tempo transforma a repetição em resultado acumulado.
Assim como pequenas fissuras podem derrubar uma estrutura, pequenas correções podem fortalecê-la. O que você repete, você fortalece. Existe também o princípio da responsabilidade pessoal. Provérbios nunca coloca o destino exclusivamente nas circunstâncias. Ele coloca nas decisões. Isso não ignora desafios externos, mas revela poder interno. Você pode não controlar tudo ao redor, mas controla o que pratica todos os dias. Provérbios decodificado revela que seu destino já está sendo moldado agora, neste momento. Não amanhã, não no próximo mês. Hoje. Se deseja um futuro diferente, ajuste suas práticas atuais, porque aquilo que você pratica consistentemente se transforma inevitavelmente na sua realidade permanente. Agora você já sabe, existe um sistema invisível operando todos os dias na sua vida. Ele não é aleatório, não é injusto, não é misterioso. Ele responde a princípios. Ele reage às suas escolhas. Ele amplifica seus hábitos. E, acima de tudo, ele respeita aquilo que você pratica consistentemente. O destino não é um evento, é um processo. Provérbios não foi escrito apenas para ser lido, foi escrito para ser aplicado. Cada princípio que você viu aqui funciona como uma engrenagem desse sistema. Pensamentos moldam decisões, palavras constroem ambientes, disciplina sustenta crescimento, prudência evita quedas, relacionamentos influenciam direção. Nada disso é coincidência. Tudo faz parte de uma estrutura maior. Talvez você tenha identificado áreas que precisam de ajuste. Talvez tenha percebido padrões que estavam se repetindo sem que você entendesse por quê. Isso não é condenação, é consciência. E consciência é o primeiro passo para a transformação real. O sistema invisível começa a trabalhar a seu favor quando você decide alinhar prática com sabedoria. Não espere por um grande momento para mudar tudo. Comece com pequenas correções. Ajuste sua fala. Ajuste sua rotina. Ajuste seus relacionamentos. Ajuste sua postura interna. Pequenas mudanças consistentes produzem grandes resultados acumulados. O tempo sempre amplifica aquilo que você escolhe repetir. Você pode continuar reagindo à vida como sempre fez, ou pode assumir o controle das suas decisões a partir de agora. Pode continuar culpando circunstâncias, ou pode construir uma nova estrutura baseada em princípios sólidos. O sistema invisível continuará operando de qualquer forma. A diferença é se ele estará reforçando seus erros ou fortalecendo seu crescimento. Provérbios nos mostra que sabedoria não é teoria distante, é estratégia prática. Ela protege, direciona e estabiliza. Ela não elimina desafios, mas prepara você para enfrentá-los com maturidade. E maturidade reduz perdas desnecessárias. Quando você aplica sabedoria, reduz caos. Quando reduz caos, aumenta estabilidade. A pergunta final não é se o sistema existe, ele já está funcionando. A pergunta é, a partir de hoje, você vai cooperar com ele ou lutar contra ele? Seu destino começa nas decisões que você toma agora. E quando você escolhe viver segundo a sabedoria de Provérbios, deixa de viver por acaso e começa a viver por princípio.